Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E num vídeo anterior eu comentei sobre a questão, aliás, de um artigo, inclusive deste livro aqui, que é O Essencial de Chesterton, como eu já comentei, uma bela porta de entrada para os escritos de Chesterton. E naquele vídeo anterior nós falamos sobre como é importante que os livros se tornem fonte para nós de ganharmos uma nova visão para irmos à vida com mais gana, com mais vontade, com uma visão renovada sobre o mundo real, né? Ou então sobre o mundo primário, como chamaria, né, o Tolkien, certo? Ou seja, temos de fugir, né, de um escapismo malsão, que é achar que o objetivo da vida é simplesmente se enterrar em leituras, né, enquanto a vida acontece. Claro que alguns poderiam fazer a crítica, Rodrigo, então a vida só acontece quando nós estamos fazendo coisas para fora de nós. E evidentemente que não. Sabemos que precisamos de momentos de reflexão, de momentos, né, de oração, momentos, e os livros nos proporcionam isso. Inclusive, as formas, existem formas de fazer meditação espiritual, meditação cristã, ou seja, a oração cristã a partir de leituras. Muitas vezes, a grande Santa Teresa d'Ávila, chamada pelos membros da sua ordem de Santa Madre, né, carinhosamente, vai falar sobre como os livros a ajudavam. Algumas vezes ela ia com a oração com um livro, porque era de alguma forma ela se sentir segura para que, se não aparecesse matéria para ela rezar com firmeza, com fixação, ela se apoiava nas palavras, né, dos homens santos, e a partir daquelas palavras fazia daquelas palavras também sua oração. Então, geralmente a técnica é ler algum trecho dessas meditações, desses bons escritores, e resguardar um tempinho, né, fazer um bloco de uma leitura e um tempinho para conversar com Deus acerca daquela leitura. Então, os livros nos fazem pensar também quando nos propõem mundos imaginativos que estão fora do meu âmbito normal de vida, ou mesmo quando falam daquelas coisas que eu vivo e me ajudam, então, a vê-las de uma nova forma. Então, tudo isso. Mas a ideia é que nós lemos para viver e não vivemos para ler. Fazendo uma inversão daquilo que meu pai sempre me fala, Rodrigo, nós comemos para viver, não vivemos para comer. O que é algo também que eu acho que até toca um pouquinho mais. Eu não estou entendendo direito o que você está querendo dizer, Rodrigo. Falando isso, você entendeu perfeitamente. Por exemplo, a coisa da alimentação é muito simples. Eu tô rindo, gente, porque é uma matéria que eu resvalo constantemente. Quem olha com um pouco mais de atenção a minha figura aqui nos vídeos já vai perceber isso. Então, mas a gente sabe que a ideia é que nós comamos o suficiente para nos mantermos nutridos e, com isso, vivermos a vida. Então, isso. E vai mal, né, quando uma pessoa transforma o seu objetivo de vida alimentar, por exemplo, em comer as coisas mais apetitosas, geralmente, em resumo, coisas saturadas de doce ou saturadas, né, de tempero, ou então, né, experiências gastronômicas. Então a pessoa quer buscar requinte, me vem alguns restaurantes da minha cidade na cabeça, mas eu não estou querendo parafrasear também, né, humoristas aí que imitam estereótipos da minha cidade. Mas existem aqueles restaurantes que as pessoas que vão lá, você sabe claramente que não estão procurando encher o bucho. Muitas palavras. É isso, né? A pessoa está indo lá para uma experiência gastronômica. É evidente que não existe nada de mal nisso, né? Se é uma coisa que acontece esporadicamente. Algumas pessoas gostam muito, sei lá, pegar um bem clichêzão de pessoas que têm mais grana, né? Apesar que eu acho que aqui não é comum, mas hoje eu quero comer um fazão, né? Ou sei lá, quero comer aquele sushi feito pelo sushi man mais famoso da cidade. As pessoas querem isso porque, de fato, elas gostam muito dessas comidas requentadas. Né? Elas gostam muito dessas comidas e realmente elas se permitem esse prazer em momentos esporádicos. Mas a gente sabe que o day by day não é para ser feito, o dia a dia não é feito para celebrizar o ato de comer.
No muito, a gente pode dizer que o ato de comer ganha um tom que o transcende na questão de a gente sentar e comer com pessoas que gostamos, ou então oportunizarmos o momento, né, da alimentação para que possamos, então, conversarmos um pouco com as pessoas, também termos um momento ali de contato humano. Vai mal a ideia de quem pensa, por exemplo, isso acontece muito, e às vezes acontece comigo também, de falar de comida enquanto se come. Isso também é outro exemplo do que se dá. E também a gente pode transferir isso para o mundo da literatura. Eu também posso me tornar uma pessoa que, na verdade, o meu objetivo de vida não é viver a vida, mas acumular leituras ou acumular livros ou esse tipo de coisa. É evidente que uma pessoa que está vivendo sua vida de maneira plena não vai mal ter um hobby literário, até pelo contrário. Eu acho que é uma das formas de divertimento e descanso mais adequada a uma vida pacífica, né? E o que eu chamo de vida pacífica não é simplesmente não fazer nada para não ser preso. É uma vida em ordem. Ou seja, porque é o tipo de prazer que vai custar muito pouco ônus físico e vai ter uma chance muito menor de ter consequências ruins. Por exemplo, agora eu conversava há pouco sobre a questão de bebida, beber. A gente gosta também de beber e a bebida tem o seu fator alucinógeno. Então, se nós não cuidarmos o quanto bebemos, o que bebemos, podemos acabar em situações bastante difíceis, né? Bastante difíceis, certo? Bom, fazendo a ponte entre esse vídeo e o que nós falamos agora, existe no final desse nosso volume do Essencial de Chesterton, na verdade não é um artigo, muitos dos escritos que estão presentes nesse livro são artigos de periódicos que Chesterton escreveu para diversos periódicos. Mas isso, na verdade, é uma carta dele para a sua esposa, Frances Bloch. Eu acho que é uma daquelas histórias emblemáticas, diria assim, do amor cristão, né? Do amor entre dois, ou entre um homem e uma mulher, né, que tem a sua vida envolvida por uma cosmovisão cristã de mundo de homem. Um outro exemplo que me ocorre de maneira muito clara é Tolkien e a Edith, né? Também quem conhece sabe bem, né? Essa história, inclusive, inspirou Tolkien a escrever o que para ele é a história mais importante, ou uma das mais importantes dos seus escritos, que é a Beren e Lúthien, né? E assim por diante. E Chesterton tem uma visão romântica, sem dúvida alguma, da relação dele com Frances, mas a gente percebe ao mesmo tempo, e essa visão romântica, a gente pode dizer que vem dos livros. Os livros, por colocarem mesmo situações corriqueiras numa linguagem que é bem usada, quando o livro é bem escrito, a linguagem é bem usada, então as coisas e as situações ganham nomes, ou coisas análogas a nomes, né, que são descrições, que são imagens. Um bom autor nos dá uma imagem daquela situação, daquela circunstância que ele nos descreve, e consegue fazer algo por nós que é muito bom, que é quando ele consegue descrever para nós algo que nós vivemos até corriqueiramente, mas de uma maneira bonita. Nós saímos daquela leitura e vamos para aquela coisa corriqueira, agora com um olhar poético. E quando eu falo de um olhar poético, eu não estou falando meramente em questão de forma ou de escrita, mas poético no sentido de elevado. Eu vou para o lugar, para a visão mais elevada daquela coisa que eu faço todo dia. E isso pode aparecer pela descrição que um autor faz de um almoço em família, da relação com um amigo, da relação de um esposo e esposa, do pai com os filhos, a relação de um homem com o seu trabalho, a relação de um homem com o sofrimento, e assim por diante. Fez muito sentido para mim, em um determinado momento, não é um livro que nem um clássico, nada disso, é um livro, eu diria, um best-seller aí, aonde a autora descreveu, né, o raciocínio do personagem, no caso um detetive, que ele levanta naquela situação que todos nós nos encontramos muitos dias, se não todos os dias. Aquele desejo de ficar mais tempo na cama, o que custa sair dali. Ele particularmente tem ainda a dificuldade de não ter
uma parte de uma das pernas. Então o cara tem que levantar, o cara tem que ir lá, né, se escovar, aí ele não quer botar a prótese, aí ele tem que ir meio que, né, pulando num pé só até o banheiro, e aí ele pensa naquilo ali, pensa naquele sofrimento, e aí ele revisita por que ele tá naquilo. E aí fala da trajetória desse homem, que ele poderia ter uma vida mais confortável e mas que ele tinha escolhido aquela vida para ele porque havia na vida dele uma paixão dominante por procurar solucionar esses crimes e colocar em ordem aquilo que foi bagunçado pelo criminoso que ele investiga e que ele cria essa possibilidade desse homem ser punido e ser parado nos seus atos malvados. Então valia a pena porque era isso que ele não podia abandonar, né? Isso que poderia ser chamado em algum grau até mesmo de uma vocação. É claro que aqui eu não confundo com a vocação sobrenatural no sentido cristão da palavra, mas é análogo à vocação sobrenatural, aquela escolha que o ser humano faz por uma atividade que tudo bem, ele ganha o pão com ela, ele exerce talentos com ela, mas que tem um fundamento mais profundo na sua personalidade, aquele fazer. Então aquele fazer é adequado à personalidade dele. Então ele entende que a personalidade dele não vai chegar no lugar que ela tem que chegar se ele não tiver aquela atividade. E graças a Deus que ele pode ganhar a vida com aquela atividade. Porque ele percebe que de alguma forma ele teria que encontrar espaço, então, para aquela atividade em meio ao seu ganha-pão, se o seu ganha-pão fosse outra coisa. Então, isso tudo uma obra pode fazer por nós. E eu pensei também no meu caminho, e também pensei nos momentos que eu me encontrei assim, eu vejo assim, cara, eu também fiz uma opção de vida que às vezes tem dificuldades muito singulares, e é isso, não adianta reclamar quando as coisas custam, porque fui eu que escolhi, né? Fui eu que escolhi, e esse sofrimento não é suficiente para mudar, né, o fato de que a minha escolha foi uma escolha baseada naquilo que eu vi que era o melhor, né, Então existe isso, né? É romântico do ponto de vista que me revela a beleza, né? A beleza da experiência de viver aquilo. Mas pode ser algo completamente muito bem fincado na realidade. E deve ser. Um santo que eu admiro muito, que é São José Maria Escrivá, não só admiro, tenho devoção, santos, um católico não só admira, é devoto, né? Ele dizia, pés fincados no chão e cabeça no céu. E ele comentava que ele era um dos últimos românticos. Mas por que um dos últimos românticos? Quem lê os textos dele vai achar o pensamento dele muito prático. Porque o que é esse romantismo, né, no caso dele? O que ele dizia ser esse romantismo? É esse amor pela liberdade. E não só pela liberdade dele, mas a liberdade dos outros. E essa liberdade é justamente fruto de um conhecimento e de uma experiência do bem e da opção por esse bem experienciado e conhecido. E isso é o fundamento do amor. O que é o amor? O amor é a vontade que opta pelo bem conhecido, de agir em favor do bem conhecido. E vocês vão concordar comigo que o amor tem tudo a ver com romantismo em qualquer ponto de vista, né? Então, melhor, não em qualquer ponto de vista, mas se a gente perguntar para as pessoas por senso comum o que envolve o romantismo, elas vão geralmente falar do amor, sobretudo o amor entre homem e mulher, né? Então, e é justamente diante disso que a gente está. Só que o amor verdadeiro entre homem e uma mulher envolve justamente as duas coisas. Uma beleza enorme, um grande enamoramento, coisas sublimes e, ao mesmo tempo, algumas das maiores exigências que se faz para um ser humano. Ter filhos e criá-los, ou aceitar que não poderá ter esses filhos, cuidar um do outro, ter paciência com os defeitos um do outro e assim por diante. Ou seja, essa beleza enorme, essa sublimidade desse namoramento vai junto com umas coisas muito exigentes. E diga-se de passagem, o combustível desse namoramento é justamente as exigências do amor. E o Chesterton nos dá a impressão que tem muita clareza disso, e ele simboliza isso
em algumas coisas que ele descreve para Francis. G.K. Chesterton para Francis Bloch, 1890 e pedrinhas. Estou agora a fitar o mar, empenhado em calcular o patrimônio que lhe tenho para oferecer. Até onde consigo averiguá-los, os equipamentos de que disponho para iniciar uma viagem à Terra das Fadas, consiste nos itens a seguir. O chapéu de palha. A parte mais poída dessa admirável relíquia exibe traços de um artesanato normando de sobeja finura. O vandalismo dos soldados de Cromwell nos deixou com quase nada de sua fita original. Cromwell, para quem não conhece, é o grande ditador, da república que se estabeleceu na Inglaterra depois das guerras da Revolução Puritana. Isso aí na década de 1640, mais ou menos. Uma bengala muito nodosa e pesada, formidavelmente apropriada para rachar ao meio a cabeça de qualquer cidadão de Suffolk que negue ser você a dama mais airosa que há no mundo, mas cuja existência não lhe consigo precisar qualquer outra utilidade. Um volume de poemas de Walt Whitman, certa feita quase dado a Salter, mas um tanto esquecido, ainda lhe carrega o nome, além de uma dedicatória afetuosa de seu sincero amigo Gilbert Chesterton. Imagino se um dia ele o terá consigo. O número de cartas de uma jovem senhorita contendo tudo quanto há de bom e generoso e leal e santo e sábio, e que não está nos poemas de Walt Whitman. Um canivete, aliás, um tanto arisco ao manejo, com lâminas cujas pontas exibem uma silhueta algo mais variegada e pitoresca do que a de um cutelo prosaico. Mas seu principal componente é uma coisa para tirar pedras de casco de um cavalo. Que belíssima sensação de segurança nos dá a refletir que, se calhássemos de ter dinheiro suficiente para comprar um cavalo, calhássemos de comprar um, e o cavalo calhasse de ter uma pedra no seu casco, estaremos preparados, em guarda, com um sorriso desafiador. Para o próximo item, seguindo-se ao último milagre de antevisão prática, temos cá uma caixa de fósforos. De quando em quando acendo um deles, pois que o fogo é algo lindo e queima os dedos da gente. Alguns julgam ser isto um desperdício, os mesmos alguns que objetam a construção de catedrais. Para lá de 1,5 kg de ouro e prata, os restos dos arroubos de afeição de um certo Sr. Unwin. Aquelas explosões de amor espontâneo por este que vos fala, que, veja-se aí, como são perfeitas as ordens e a harmonia da sua mente, ocorrem em intervalos espantosamente exatos de tempo. Aí nós temos uma pequena nota do nosso tradutor aqui, Thomas Fisher Onion, dono da editora Fisher Onion, o primeiríssimo patrão de Chesterton. Ali, na editora, o seu trabalho era basicamente escrever resenhas e se manter a par do mercado editorial como um todo. Um livro de rimas infantis, ainda em manuscrito chamado Livro do Tempo, cujos 3/4 já foram finalizados e destinado ao Sr. Nutt, e trabalhando nele com uma regularidade razoável, coisa que me parece bastante meritória, a julgar pelas circunstâncias. Não se pode colocar ali nada de interessante, ilusão de entender tais coisas quando já crescidas. Uma raquete de tênis, não comeces. Faz parte do novo regime, além de ser a única coisa nova e bem apessoada que há entre meus badulaques. Logo vamos amolecê-la pelo uso, como um chapéu de palha. Meu irmão e eu estamos a ensinar tênis de gramado um para o outro. Uma alma até aqui ociosa e onívora, mas agora suficientemente feliz para se envergonhar de si mesma. Um corpo igualmente ocioso e um tanto igualmente onívoro, a absorver chá e café e vinho e água cada oceano, além de nesta água nadar. Creio eu que o oceano tenha dimensões que lhe sejam convenientes. Um coração, perdido em algum lugar, e eis aí o quanto de posses se podem listar para fazer-se um inventário no presente. Afinal, tem uns gostos estoicamente simples, um chapéu de palha, uma bengala, uma caixa de fósforos, uns quantos versos autorais. O que mais um homem pode precisar? Eu acredito que, na verdade, essa pergunta final do Chesterton é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, essa é uma pergunta que só a Francis pode responder. Podia. E a resposta, sem dúvida nenhuma, era isso. O que mais ele poderia precisar dela? Como foi o caso durante toda a vida.
Todas essas coisas parecem um pouco disparatadas, nenhuma delas parece muito práticas. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é o Chesterton dando, né, uma luz poética para uma coisa muito clara, muito exigente, de alguém que quer entrar na vida de verdade, que é assumir um casamento. Então é interessante como algumas das pessoas cínicas ou chamadas de racionalistas ou pragmáticas, muitas vezes usam esse pragmatismo para evitarem qualquer compromisso que tirem elas delas mesmas. O Chesterton, curiosamente, como alguns outros homens que souberam se aproximar da literatura, da poesia ou do mundo imaginativo do jeito certo, novamente recomendo a leitura do 4º capítulo de Ortodoxia, Ética do País das Fadas. Esses homens tiraram dessas coisas a força que precisavam, a inspiração que queriam e buscavam, para então empreenderem algo de muito concreto e prático, e por ser muito concreto e prático, de alguma forma muito poético, que é empreenderem um matrimônio. Né? Então, o que eu acho que é o ato mais corajoso que uma pessoa pode ter, não porque você precise de grande coragem para entrar nele, mas você precisa de grande coragem para dizer que ele é para sempre. E o amor ao longo do tempo é a fidelidade. E para mim, fidelidade é uma das coisas mais românticas que existem. E eu acho que o Chesterton também concordaria. Ou talvez não concordaria que é uma das mais, mas sei lá, eu acho que é uma ideia que não está longe do pensamento dele. Vou ficando por aqui, recomendo novamente, tá, a leitura de O Essencial de Chesterton, né, que é um belo livro de iniciação à leitura de Chesterton, por isso ganha esse nome, Essencial de Chesterton, que é também um serviço que nós pretendemos prestar a você que deseja conhecer esse grande autor, nós como Sociedade Chesterton Brasil, para que você possa ter um volume que não é exaustivo, algumas das melhores letras, algumas das melhores páginas que Chesterton escreveu. Não deixe de curtir este programa, se você gostou, de compartilhar com quem você sabe que também se interessa por Chesterton ou pode se interessar, se inscrever no nosso canal e também clicar ali no sininho para poder ser notificado de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.